Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Léo Morato, mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez estou com convidados especiais aqui. Se vocês querem se apresentar, acho que é mais legal do que eu falar, né? Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Enzo, sou acadêmico de medicina da UFGD, lá em Dourados. E eu sou a Messina, sou acadêmica da UEMS, lá em Campo Grande. Então aqui a gente está falando da medicina do estado do Mato Grosso do Sul, com a ausência de Campo Grande, né? O FMS de Campo Grande, mas Três Lagoas é melhor, então, brincadeiras à parte, faltou aí Campo Grande. Só para contextualizar vocês, a gente está todo mundo aqui em Três Lagoas, então foi por ocasião do destino conseguir combinar todo mundo no mesmo lugar. E hoje vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre as diferenças de cada curso dentro da medicina do Mato Grosso do Sul, as experiências de cada um, tentando abordar um pouco de ciclo básico, ciclo clínico, internato, dentro das limitações que a gente puder aqui, recepção, cidade, estrutura, tudo que a gente puder ajudar você que talvez ainda esteja em dúvida sobre onde prestar ou acabou de passar e não sabe como funciona. Então eu queria ver se o Enzo quer topa começar falando um pouco como foi a sensação de, tipo, você passou e aí, pô, vou pra Dourados, vou chegar lá, não conheço ninguém. Como foi essa recepção com a galera? Pontos fortes aí, pontos ruins? Cara, eu já conhecia a cidade, eu já tinha morado lá antes, eu fiz 2 anos de ensino médio lá, então a cidade em si não foi uma surpresa pra mim. Eu tinha até um pouco de vontade de voltar pra Dourados, até um pouco mais do que ficar aqui em Três Lagoas, questão de morar fora, morar sozinho. E eu gosto muito da cidade, sempre gostei e tinha essa intenção de voltar. Quando eu fiz o vestibular da FGD, eu não esperava passar, sinceramente. Eu achei que não ia dar certo, eu fui todo despretensioso para fazer aquele vestibular. Eu já tinha me matriculado num cursinho fora, ia fazer o cursinho. Então fui fazer a prova sem peso nenhum e acabou que eu fui bem, o suficiente para passar. E aí deu certo, né? Aí quando eu fiz, eu senti que eu ia passar, eu já nem quis fazer mais a UEL, que eu estava inscrito, FAMERP, que eu estava sentindo. Eu falei, se for para passar vai ser na GD. Aí eu cheguei para São Paulo para fazer o cursinho, mas fiquei 30 dias lá, saiu o resultado, voltei, né? E aí... Bom, Então, vamos lá. E aí, quando você chegou lá, assim, como foi a experiência de recepção? Você foi bem acolhido? Foi muito boa a experiência. O pessoal lá super receptivo. O pessoal, sabe, te abraça mesmo lá. Você sente em casa, você chega, todo mundo fica em cima de você. O calor chega lá, todo mundo quer perguntar de onde você é, de onde você vem. Quantos anos de cursinho, fala de vida na escola. Todo mundo pergunta da sua vida de antes. Todo mundo te abraça, todo mundo te acolhe, todo mundo dá apoio. E é muito bom, tem as festas de recepção. O trote a gente não chegou a ter porque teve um probleminha lá numa turma específica. A turma, um ano antes de mim, né, meus veteranos. E aí deu rola e baniram o trote lá. Hoje em dia não pode nem ensinar mais, não tem trote lá. Mas tem as festas, né, tem muita coisa para fazer quando você chega. Messina, sua experiência, como foi? Bom, a UEMS, eu não era uma faculdade que eu sabia como funcionava, nem, na verdade, eu não sabia nem que existia antes do meu 3º ano, né? Quando foi no 3º ano do ensino médio, que eu fui prestar vestibular, o meu professor me falou dela, porque era uma faculdade nova, lá em Campo Grande e tudo mais. Aí eu não queria prestar porque eu já tinha me inscrito em 10 vestibulares. Mas ele falou, não, mas é uma oportunidade, porque às vezes o pessoal, tipo, vai ter menos gente, não sei o quê. E aí eu me inscrevi. A UEMS, eu acho que a partir desse ano, assim, ela começou a ser mais falada, mas daí pra frente eu vi mais aparecer notícias, essas coisas. Mas era a turma 7 que eu entrei, né? E eu fiquei por 4 vagas aqui no FMS de Três Lagoas, que era a minha cidade, mas eu queria morar fora também. Então acabou que foi bom eu ter passado em Campo Grande e tudo mais. Também não prestei a UEL e a UEPG que eu tava inscrita, porque é mais perto. E a recepção foi assim, como era o ano de 2020, eu comecei em 2021 a faculdade, era o ano de pandemia. Te entendo. Quando eu cheguei lá, a gente teve que esperar 4 meses para começar e chegamos em agosto. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal, tipo, começou a liberar as coisas, só que tinham meio que 3 turmas calouros, porque os 3 nos conheciam, não conheciam a faculdade. E aí foi bem legal, porque teve bastante festa, também recepção. E aí trote não tem muito na UEMS, eu acho. O pessoal faz mais assim, de shot, essas coisas mais leves também, se não quer participar, você não participa. Mas teve essas festas de recepção também e foi legal. E eu achei o campus, a minha primeira impressão, eu achei o campus muito bonito. Quando eu cheguei lá, vi o lago, com a iluminação, muitas plantas, assim, achei bem bonito, me impressionou. E é um campus menor, é um campus pequeno, e agora ele tá na turma 12. Então é nova a faculdade. Mas assim, eu gostei bastante. Legal, lá tá em qual turma mesmo? Lá na GD, agora vai começar a turma 38. Só que lá são 2 turmas por ano, né? A cada semestre entra uma turma. Tanto que todo ano tem até a Copa Paralímpica, né? Que é a turma par contra a turma ímpar. Vocês têm um interperíodo aqui que é uma contra a outra.
Lá é par contra ímpar, né? Um time da par contra o time da ímpar. E aí tá na 38. Eu sou da 32, né? Tô indo pro quarto ano agora. E lá separa assim, né? Tipo, o ímpar é veterano de ímpar, par é veterano de par. Legal. Tipo, a minha turma, quem recepcionou foi a 30. Tá. 32. Entendi. Bom, o acolhimento na média FMS, assim, sempre que vem calor e eu tenho a chance de conversar, eu falo que foi algo sensacional pra mim, assim, com relação a essa questão que eu tinha um pouco de medo também de trote, como que é quando você vai entrar e tal, se é pesado ou não. Aqui é 100% participa quem quer, eles se incentivam muito a entrar. Se você, por exemplo, gosta de participar das brincadeiras, dos trotes e tal, mas não bebe, também não tem o menor problema, eles adaptam pra você com água, com o que for necessário. O acolhimento é muito bacana. Tem um BO aqui em Três Lagoas, vocês vão saber dizer mais que eu, que vocês são nativos daqui, que demora pra ligar a energia elétrica quando você chega no lugar, assim. Tem uns dias que você tem que fazer lá o trâmite da cidade, e aí eles sempre acolhem vocês pra você ficar na casa da pessoa nesses dias, então é uma coisa bem bacana, assim. E agora que a gente falou um pouco de acolhimento, eu queria que vocês falassem um pouco da primeira experiência que vocês tiveram quando vocês chegaram na faculdade, assim, do ponto de vista de, pô, eu estudava pra cursinho, sabe? Agora eu vou ter que estudar para um modelo totalmente diferente. Eu vou estudar medicina e falar um pouco assim sobre como foi, pelo menos na UEMS agora, para a gente começar por aqui, esse primeiro contato que vocês tiveram com a medicina de fato, sabe? Eu acho que foi bem assustador no começo, porque a UEMS é 100% PBL e já nasceu PBL. Então, assim, todos os professores, eles são muito a favor do PBL e a gente, tipo, não tem nenhum resquício do tradicional. Então, quando a gente chegou lá, a gente estava acostumado a estudar 100% tradicional, né, para passar no vestibular. E aí chegou lá, era tipo tutoria, você tinha que falar bastante, você tinha que estudar o estudo autodirigido, né, sozinho. Tinha as aulas de suporte, mas era muito mais sozinho e eu não sabia o nível de aprofundamento que eu tinha que dar naquele assunto, em que parte eu deveria focar mais. Então, no começo foi um pouco assustador, assim. E também todo mundo da sala não sabe muito como lidar no começo. Então, tem que esperar o tempo do outro pra você falar na tutoria e você não sabe quando você pode entrar, é bem difícil. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Mas ao longo do tempo eu fui acostumando. Mas no começo isso foi o maior baque, assim, eu acho, pra estudar pra prova e pra tudo desse jeito. E quando que foi que você falou assim, pô, me encontrei no curso? Porque um feedback parcial meu aqui, eu detestei no primeiro ano, sabe? Eu, de fato, a parte acadêmica da coisa eu não gostei. Você já gostou desde o começo, assim, como foi? Eu acho que no começo eu tava um pouco entretida com meus amigos novos, com a cidade, muita mudança, assim. Então, o primeiro ano e metade do segundo ali eu fiquei um pouco entretida. Depois eu comecei a ficar meio, não entediada, mas eu comecei também a sentir a falta da família, não sei o que, então ficou um pouco mais pesada ali no final do segundo ano e no terceiro. Mas aí no terceiro, uma coisa que mudou, que foi muito bom, que começou a ter muito mais caso clínico e muito mais contato com essa parte clínica. A gente se sentia mais médico já no terceiro ano ali. Antes era muito mais teórico, né? Então isso deu um pouco de gás, eu acho, pra turma inteira. A gente começar a ter raciocínio clínico melhor. E aí começar a focar mais nessas áreas que a gente ia ver no internato e tudo mais. Então, isso no quarto ano melhorou ainda mais e no internato nem se fala, assim. O internato eu acho que é a parte que eu mais gosto de toda a faculdade, porque é muito bom você estar na prática, você estar conversando com profissionais e tudo mais. Pô, a gente vai ter um tópico específico nesse vídeo só sobre o momento que teve esse contato com a medicina de fato e não com as partes mais básicas da coisa, mas que massa que você já adiantou isso. É sensacional mesmo ter esse contato de fato com a medicina, né? Porque antes a gente vive um pouco de outras sub-áreas, né? Então é diferente mesmo. Se você quiser falar da sua experiência no começo e também quando você se encontrou já... Bom, lá na GD, diferente da UEMS e mais diferente daqui também, é mais tradicional, é uma vibe mais tradicionalista, aula, seminário, prova, então a gente não tem contato com esse negócio de tutoria. Apesar que o decorrer do curso vai ficar parecendo mais um misto, alguns professores gostam da metodologia PBL, então eles aplicam a PBL dentro do tradicional, é meio complexo, mas você acaba fazendo um PBL ali dentro, uma metodologia mais ativa, né? Quando eu cheguei, eu lembro que já tinha começado as aulas, já havia tido a semana de recepção. Eu cheguei na segunda semana, na quinta-feira, numa aula de tecidos, né? Lá não chama histologia, fala tecidos 1. E porque quando eu passei, eu ia para a turma 33, né, no final do ano, no segundo semestre, só que acabou rodando a lista e eu fui puxado para 32. Aí eu acabei indo antes, então eu fui meio que de repente, não tinha nem arrumado apartamento lá nem nada. Eu cheguei lá, fiquei na casa do amigo meu da época de ensino médio, e aí a primeira aula foi de tecidos, cara. E parecia uma aula, assim, de
de escola, de ensino médio, de cursinho talvez, só que muito mais aprofundado, é claro, e durava a manhã inteira. A professora de tecidos lá, ela é bem criteriosa, sabe? Ela gosta de dar tudo que tem para dar, slides de mais de 100 páginas, muito boa. Mas é isso, ao decorrer do primeiro ano, no segundo também, você não sente muito a medicina, não parece que você está fazendo medicina, assim, sabe? Lá eles focam muito no básico, igual você comentou aqui também. E tem muitas matérias que você vai tendo assim, aprofunda num nível, você fala, cara, será que eu vou ter que saber isso aqui para a prática médica? E acaba ficando um pouco pesado a carga horária, tem muita coisa assim do básico de anatomia, de fisiologia, de embriologia, tecidos, células, sabe, que é citologia, né, do ensino médio. Acaba aprofundando muito e você fica meio que jogado entre essas matérias, você estuda para fazer a prova, só que você sente falta da medicina, que começa a sentir um pouco mais no segundo ano, né? Mas aí vai abordando outro. Mas desde o começo você já gostou, assim. Apesar de sentir esse distanciamento com a medicina, você já acha que você já se identificou de cara? Cara, eu gostava, mas que nem a medicina falou, né? Fica entretido com os novos amigos, com o novo estilo de vida, sabe? Tem as festas caloradas, sabe? Festa da Liga das Atléticas lá em Dourado. Você aproveita bastante esse primeiro ano, quesito de festa, quesito de conhecer outras pessoas. Só que na grade em si, você sente um pouco falta, tá? Lá tem uma coisa que eu até comentei com a medicina agora há pouco, que quando você entra, você escuta de veteranos. E eu, quando falei para uma turma de calouro lá também, que me convidaram para falar do ciclo básico, eu repassei isso. Cara, o ciclo básico é chato. É chato, cara. Você não vai gostar, é chato. Tem as matérias ou outras ali que você se identifica mais, mas é chato. Só no quarto semestre, quando você começa a ter semiologia, que aí você vai no beira-leito do paciente, colher anamnese, aí você começa a sentir que você está fazendo medicina, começa a ficar mais legal. Mas até lá, você tem muita matéria chata, bioquímica, e aí fica aprofundando muito e você fica meio travado ali. Só depois que você começa a ter essa visão mais da medicina. Então, eu falo isso, o ciclo básico é chato, ele é maçante, mas depois do segundo ano começa a ficar tudo mais legal, começa a ficar... Parece que você está fazendo medicina, você vive a prática médica, você convive ali com os médicos, sabe? Faz evolução do paciente, faz exame físico, discute caso, e aí começa a ficar mais legal. Só que também, no ciclo básico, apesar de tudo isso, uma porta de entrada para esse mundo mais da prática médica são as ligas, sabe? As ligas lá são muito fortes, sabe? Tem liga de várias áreas lá, então você pega uma área que você se identifica mais, você faz o concurso da liga, né? Presta a prova e entra para a liga. E aí você vai ter uma prática desde o primeiro ano, já mais da medicina. Lá tem, por exemplo, a Lamotosse, que é a liga de cirurgia. O pessoal que gosta mais de cirurgia, de ficar dando sutura, de recortes, não é minha praia, eu sou mais da clínica. Mas o pessoal que gosta disso, no primeiro ano quiser ter contato já, entra pela Lamotosse, por exemplo, e já tem contato ali, já vai dar plantão no Hospital da Vida, lá e eu não sei se eles vão na UPA também. Aí eles são capacitados e têm a oportunidade de dar sutura no pessoal, participar de cirurgia. Porque aí, apesar do ciclo básico mais maçante, a pessoa tem mais contato com a medicina, com o paciente, com o doutor, cirurgião. E é uma porta de entrada boa ali. Perfeito. Bom, nem tenho tantas diferenças assim para falar da UF nesse quesito de início de curso, assim, mas acho que é um grande choque você mudar a metodologia de cursinho para medicina. Acho que não é nem da medicina, é você mudar a metodologia de cursinho para faculdade. Acho que no contexto geral, assim, a gente vê que os colegas de outro curso também citam mecanismos diferentes, assim, de dificuldades. Acho que é uma outra pegada, mas eu acho que é natural que você viva isso. Acho que você se privar de viver essas coisas ou acabar não vivendo essas outras partes que a gente trouxe de tipo festa e calorada e você conhecer seus veteranos e antes da gravação você estava até comentando do que vocês faziam sempre filme na sua casa e tal. Então eu acho que essa parte é a mais importante do primeiro ano, talvez. Acho que mais do que você aproveitar, né? Você viver, meu Deus, agora eu estou na faculdade, evidentemente, leva a sério, mas acho que o que eu falaria um pouco de diferente deles aqui para acrescentar algo diferente é isso, você não se privar dessas experiências, porque foram, como eu disse para vocês, academicamente falando, foi um primeiro ano eu não me identifiquei, sabe? Diferente deles que, eu até gostei, tipo, eu não gostei do meu primeiro ano, assim. Foi algo que eu sabia que eu tinha que viver, mas eu não gostava muito das matérias, assim. Eu fui começar a me identificar no meio do segundo, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, então eu acho que é um sentimento legal. E de fato, o momento que a gente vive a medicina é muito melhor. Se vocês tivessem que definir um ano, assim, que vocês começam a viver a medicina clinicamente falando, assim, um pouco menos básico, vocês falariam qual ano, assim, pra ter aquela pitadinha de noção na GD? Cara, você tem um gostinho no final do segundo, no quarto semestre, mas você sente que você tá vivendo a medicina mesmo no terceiro.
quinto semestre. Segundo ano você começa também a ter casos clínicos, você sente mais, sabe? Que você tá exercitando ali a prática clínica, mais teoricamente. E aí no terceiro se intensifica isso, terceiro e quarto. Mas no segundo começa também. Tá. Eu diria que aqui também é no final do segundo pro terceiro, mas no quarto você só vive isso já desde o começo, assim, acho que é um grande passo. E acho isso legal, porque às vezes a gente tá no primeiro semestre e aí vem uma tia nossa com o exame e aí a gente fica, peraí, pô, se for uma bioquímica eu sei, agora... Negócio mais específico. Com certeza. Lá no quarto, no quarto você tem, por exemplo, algumas práticas de semiologia, que você vai no hospital e tudo mais. Só que a partir do terceiro que é o ciclo clínico, né, quinto semestre, lá o quinto semestre é mais de boa da faculdade, é chamado de quintolândia lá, mas você já começa a ter todo mês estágio. Então, tipo, você entra, você tem 5 matérias lá, 5, 6 matérias, e aí cada mês do semestre você tem estágio só daquela matéria. Então você passa, por exemplo, tem uma matéria que chama Cérebro e Comportamento, que é uma pré-psiquiatria. Você passa um mês indo lá no aquário do HU, que a gente chama de aquário, onde ficam os pacientes psiquiátricos e tem contato com eles e tudo mais. Aí outra matéria do quinto também é propedêutica, por exemplo. Aí já vai mais na questão de fazer exame físico, aprofundamento da semiologia, né? Da semiologia 1. Cada mês você tem um estágio de uma matéria. Tem saúde do adolescente, por exemplo, no quinto lá, né? Que é ebiatria. Aí é o mês inteiro, toda semana, uma, 2 vezes, você vai no ambulatório e acompanha a doutora, fazer consulta, exame físico, tudo mais. Aí fica bem mais legal. Eu acho que faltou falar isso também, porque assim, desde o primeiro ano a gente tem um contato. Não, assim, eu falo que começou no segundo ano a parte da tutoria, ser mais de caso clínico e tudo mais. Mas desde o primeiro ano até o quarto a gente tem o IESC, que é o nosso postinho. E aí a gente vai uma vez por semana lá. E também tem as idas ao regional. Só que a gente ia tipo uma vez no mês, era bem menos no primeiro e no segundo ano, e depois passou a aumentar. E aí o IESC ficou uma vez por semana do primeiro ao quarto ano. Legal. Lá tem algo parecido, aqui a gente também tem o PIESC, que é exatamente a mesma coisa. Desde o primeiro ano você já vai nos postinhos de saúde. Lá também o... Não, lá não. É como eu falei, se você quiser ter contato com postinho, com hospital, é mais pelas ligas. Sabe, você até tem uma matéria, por exemplo, de saúde pública, você vai lá na UBS, só que aí você acompanha assistente social, que é mais na casa da pessoa, questão de medicação, mas acompanhar a prática médica mesmo é mais no final do segundo para o terceiro. Tá. Acho que a primeira grande diferença entre as faculdades até o momento, né? Acho que se a gente for fazer uma síntese até aqui, a gente percebeu que aqui a gente tem o grande PBL, né? Enquanto aqui tem o grande tradicional, acho que aqui um pouco do misto, acho que a UFMS seria mais a metade, então acho que essa é a primeira diferença que o vídeo trouxe pra gente. E essa segunda do contato. A gente tem essa parte do PIESC, ou IESC, como você falou, que você não vai botar muita mão na massa, mas você já tá lá, né? Novidade, dialeto, bonitinho, desde o começo do curso. E lá eles te preparam um pouco mais antes de colocar você lá, é isso, né? Você tem mais uma carga de matéria básica, só depois começa a ter a prática. Tá. Estamos devidamente trajados todos aqui com as roupas, né? Então eu queria aproveitar esse momento agora para a gente falar um pouco do extracurricular. Começando, vou introduzir esse tópico agora. Eu fiz parte acho que de tudo que dava para fazer na faculdade. Assim, eu fiz centro acadêmico, atlética, as ligas, tipo, tudo que dava assim eu tentei entrar. Inclusive se eu pudesse recomendar é exatamente isso, viver um pouco de cada coisa, sabe? E eu queria que vocês falassem um pouco do quão forte é esse extracurricular lá. Aqui a gente tem o centro acadêmico, a atlética, que também é bastante bem forte, assim, com relação a esporte e festa também, a gente faz bastante. E tem as ligas que, acredito eu, que todas as especialidades, a maioria delas aqui, a gente tem liga. Acho que eu não lembro se tem liga de otorrino, mas do restante, assim, quase todas as especialidades tem. Então você consegue ter o contato com a especialidade que você quer desde sempre, assim, que você quiser, lá como quer. Então, as ligas lá, tem todas as ligas também. Teve um certo problema com algumas ligas sendo desativadas, depois reativadas, teve um pouco isso, um gap de algumas ligas. Mas eu não participei de nenhuma liga, o que eu participei foi, tinham aulas noturnas lá, que era tipo um cursinho, só que a gente fazia na faculdade pro pessoal, era tipo solidário, e eu participei também do estágio de emergência na Santa Casa, que aí foi um estágio que ele dura 6 meses e eu fiz no terceiro ano da faculdade, que é um estágio assim, assustador e enriquecedor ao mesmo tempo, porque você faz na emergência da Santa Casa e meio que é você por você, porque o plantonista ali ele não vai ficar muito te ensinando, ele só vai falar, avalia lá o paciente pra mim, são pacientes politraumatizados, pacientes assim, com todo tipo de coisa que você imaginar. Teve um dia que eu falei, ele era noturno, né? Teve um dia que eu falei, nossa, eu acho que vai ser
acho que hoje vai ser bom, vai ser tranquilo, torcendo pra ser tranquilo, porque eu tinha faculdade no outro dia. Cheguei lá, na hora que eu entrei dentro da sala vermelha, tava um do meu trio, fazendo massagem cardíaca numa pessoa lá dentro. No terceiro Eu ano. falei assim, meu Deus, hoje que eu achei que ia ser tranquilo, tá desse jeito. E era tipo, todos os dias assim. Pô, legal, então você teve a sua primeira experiência mais forte, assim, já no terceiro ano. Isso é legal. Você tá no quarto, né, Enzo? Eu vou começar o quarto. Vai começar o quarto. Você chegou a viver alguma coisa mais, tipo, muito diferente, assim, do estereótipo medicina, sabe? Já ou você ainda, por estar num período mais médio do curso ali, não chegou a viver? Cara, essa questão de mais emergência, não tive ainda contato com essa área. Eu tive muito da pediatria, o estágio de pediatria lá é bem forte. Eu tive um caso bem forte assim também de psiquiatria, só que na pediatria. Eu não passei por psiquiatria, só que tinha uma paciente psiquiátrica lá, que foi também uma coisa que me marcou bastante. Mas bem pesado. E aí quando você passa em pediatria básica lá, você ganha um paciente para acompanhar, né, na enfermaria, fazer evolução, exame físico. E aí eu escolhi essa menina, que estava lá supostamente com crise de ansiedade. Aí desenvolvendo todo o caso, chegou a isso, né, dela relatar as coisas que aconteciam com ela. Então foi um caso que me marcou muito na área de psiquiatria dentro da pediatria. O contato é mais esse, pelos estágios da própria faculdade e por fora mesmo só pelas ligas, assim, que você vive mais. Lá, por exemplo, tem a MED, acho que é o nome, que é a liga do SAMU, que você pode acompanhar o SAMU desde o sexto semestre, né? Que aí você vai lá com o SAMU, fica lá com eles e aí você pode participar de massagem cardíaca, desse tipo de coisa mais traumática, mais de emergência mesmo. É mais Legal. coisa liga. Na média UFMS, eu acho que a gente é inserido em contextos de atendimento pelo PIESC lá antes, mas eu acho que você vive de fato situações que são um pouco extra bolha, assim, que a gente tá falando mais desse estereótipo de trauma e enfim, no internato. E aí no internato eu já vivenciei bastante coisas bem diferentes, assim. E a próxima pergunta que eu faria é sobre pontos fortes e pontos fracos. Primeiro sobre os pontos fortes, assim. E eu já vou introduzir o da média UFMS, que um ponto que eu considero muito, muito positivo aqui em Três Lagoas é o fato de não ter residente. Para você que não tem ideia, depois da faculdade você tem a residência, né, para você se especializar. E aí vamos supor que a gente está falando de um contexto de emergência. Se tem 2 tubos para fazer, intubação. O médico está ocupado, vai ter o residente para fazer o segundo tubo. Como não tem residência aqui, isso vai para o interno. Então acaba que a gente tem muitos procedimentos que teoricamente só seriam feitos na residência e já no internato. Isso eu considero muito rico. Então a gente sai daqui igual, eu já entubei no 5º ano, eu tive a oportunidade, evidentemente, sendo supervisionado, capacitado antes, né? Sutura a gente faz muito cedo também, mas é um procedimento bem leve, acho que todas as faculdades fazem. Mas a oportunidade de paracentese, acesso central, é muito difícil você, dreno de tórax, você formar aqui sem ter feito nenhuma vez ou ter assistido nenhuma vez, pelo menos. Isso eu acho um ponto bem positivo, assim. E aí eu queria saber se vocês querem trazer os pontos positivos agora já, junto com os negativos, se quiserem. Eu acho que os pontos negativos eu traria em relação ao ambulatório, porque na UEMS a gente ainda não tem ambulatório da faculdade, então isso falta um pouco, mas a gente tem como hospital conveniado regional, que é onde a gente faz internato e também aquelas visitas que eu falei durante o ciclo clínico e básico. E o regional, ele tem os residentes, então a gente perde um pouco de procedimentos por isso, mas muitas vezes acontece de ser uma via de mão dupla. Você ajuda muito o residente e você pede para ele, você deixa fazer algum procedimento, e ele deixa. Claro que não vai chegar a tantos como se não tivesse nenhum residente, né? Eu acho que tem mais abertura aí aqui, mas eu acho o hospital muito rico, assim, um ponto muito forte com o hospital rico, em todas as áreas, tem todos os casos que você imaginar, um hospital de referência em várias áreas, e oncologia, pediatria, então a gente teve assim acessos a casos muito diversos, sabe? E a gente também rodou no São Julião, que é muito forte em infectologia, então tinha malária, hanseníase, tinha tipo muitos casos assim diferentes. E no regional a gente teve muito acesso a esses casos, cirurgia geral lá é muito forte, GO também, porta aberta, né? Acho que todo lugar é porta aberta. E o que mudou agora é que fechou a porta, mas isso foi, na verdade, bom porque acaba que vem casos mais específicos, realmente, de atenção terciária e não só queixas mais aleatórias, né? Mas, assim, eu acho que como ponto forte tem o hospital e tem o fato de ser PBL também, porque eu acho que te prepara para você estudar para residência e também te dá uma resiliência e uma capacidade, assim, de você escolher melhor
o que você vai estudar dentro daquele tema. E o acesso a casos clínicos, né, mais cedo. E como pontos fracos eu falaria o ambulatório. Eu acho que anatomia, na época que eu fiz, tinha uma falta de peças, assim, eu acho que poderia ter mais peças de anatomia naquela época. Mas agora mudou o currículo, como eu estava falando no ciclo básico, ele mudou o currículo agora, mas eu acho que ficou um pouco mais puxado, porque antes a gente tinha histologia, anatomia e farmacologia dentro do módulo temático da tutoria, né, assim, da prova. O módulo temático é assim, é tipo febre, saúde da mulher, como se fosse saúde da mulher, GO, nascimento, pediatria, então são esses nominhos, e dura 1 mês e meio. E aí dentro da prova, no final desse 1 mês e meio, tinha histologia, farmacologia e anatomia. Só que agora é diferente, são provas separadas para cada coisa. E aí tem a prova prática e teórica de cada matéria também dessas. Então eu acho que isso mudou. Mas eu acho que eu falaria como ponto forte também que por ser PBL eu senti, comparando com faculdades tradicionais que eu já rodei também, que a gente tem muita prática já quando chega no hospital, sabe? Então a gente sente, tipo, não é que a gente sabe muito e tudo mais, mas a gente chega já com uma certa facilidade em lidar com o paciente. Legal. Então eu acho que é isso. Muito massa. Bom, lá na GD, ponto forte, acho que o grande ponto forte lá é o nosso HU. A gente tem um HU lá, o Hospital Universitário, que já tem quase 2 décadas, se eu não me engano. É muito grande, sabe? Aborda muitos pacientes. Lá só vai por encaminhamento e tem os ambulatórios. Então, os pacientes que ficam internados lá geralmente são casos mais específicos, são doenças mais específicas. Tem um par de doença rara lá, que tá 1 em 100 mil, que aparece por lá. Sempre aparecem uns negócios diferentão pra você ver. Isso eu acho que é um ponto forte legal, sabe? Uma coisa... Você tem acesso a bastante coisa diferenciada, bastante situação diferenciada. A área lá da maternidade, né, de GO, ela é enorme. Rodando em pediatria mesmo agora, no semestre passado, pediatria básica, tinha dia no alojamento lá que tinha 30 recém-nascidos, sabe? E aí a nossa função lá do 6º semestre era pesar os bebês, fazer coraçãozinho, sabe? Fazer teste do olhinho, essas coisas. E isso a gente dá bastante valor lá, a nossa HU, e faz total diferença. Nossos estágios não são só lá, né? Tem estágio também, aí mais que na UPA, no Hospital da Vida. No 6º semestre eu tive um estágio também que foi no Hospital da Vida. Só que a maioria fica em torno do HU. E ambulatório lá tem diversos, pneumologia, cardiologia, já passei, infectologia, vários, psiquiatria, sabe? Ambulatório lá tem muito, tem a área só de ambulatório e a área mais hospitalar, que é onde eles ficam internados. E ponto fraco foi mais o que eu citei quando eu falei do ciclo básico, que é você sentir falta daquele contato com a medicina em si, sabe? E muitos professores, sabe, excelentes professores, muitos professores com doutorado, pós-doutorado, sabe, em São Paulo, em grandes centros de referência, mas que não são médicos. E aí, às vezes, aprofundam muito naquela área ali e você sente a falta de um contato mais com a medicina. Sendo que, ainda assim, no ciclo básico, algumas partes, alguns conteúdos das matérias, vem o professor que é médico dar aquilo pra gente, aí você vê a diferença, sabe, do médico dando aula, porque ele direciona mais pelo que você vai ter na prática médica, sabe? E é o que começa a ser mais normal a partir do ciclo clínico, né? Que a maioria dos professores são médicos, e aí trata mais aquilo que você vai ver no dia a dia mesmo, para a medicina. Sendo que no básico, acho que essa questão de muitos professores que não são médicos, sabe, são excelentes professores, dominam a matéria, sabe, tem várias especializações, só que você fica um pouco meio perdido ali. Uma coisa também que eu esqueci de falar quando falei do ciclo básico, é que eu, pelo menos, muita gente que eu conheço sente um baque. Você sai do cursinho, do ensino médio, aquele estilo de estudar, sabe, fazer questão, fazer prova antiga. Você chega na faculdade e você fica meio perdido. Você fala, como é que eu vou estudar? Como é que eu estudo essa matéria? Você não tem muita noção, porque não tem assim banco de questão, prova antiga para estudar. Não, é só a matéria ali, a professora deu, aí você tem que, sabe, fazer resumo, inventar um jeito de estudar, você fica meio perdido. É difícil ter uma rotina assim, disciplinada do jeito que você tinha no cursinho ou na escola, sabe? Na faculdade muda muito a questão isso. Aí você tem que meio que se virando, sabe? Aparentemente não é uma experiência única, né? Todo mundo vivendo exatamente a mesma coisa. Bom, eu acho que dos pontos fortes eu já falei. Acho que o fato de não ter residente aqui é uma coisa que impulsiona muito. A gente sai daqui com uma mão gigantesca em procedimentos. Acho que é uma coisa muito boa. E acho que os pontos negativos tem que... É até difícil, porque são assuntos divergentes dentre as opiniões dos alunos, assim. Mas eu acho que essa vivência de ciclo básico
muito subespecializado, acho que é algo que pega também. Às vezes a gente, talvez ali no terceiro ano, a gente ficava muito preocupado em conseguir vencer a parte do básico e não conseguia ter tempo suficiente talvez para estudar para o clínico. Acho que eu vivenciei isso algumas vezes, o meu ciclo de amigos também. E aí é difícil, né, você colocar como um ponto negativo o fato de ser muito aprofundado, né? Mas acho que é um ponto que a pessoa que quiser entrar tem que saber. Mas eu acho que um ponto que pega bastante assim é que no internato algumas grades elas têm uma carga horária pouco a mais, assim. E aí isso, quando você pensa em estudar até para as provas daquela própria área ou para residência médica, que é uma vivência que a gente está vivenciando mais agora, é algo que realmente dificulta muito, assim, você fazer carga horária de residência mesmo durante o internato. E apesar de fazer parte disso que eu falei, da gente sair com uma mão muito boa, falta um pouco de tempo disponível para a carga teórica que você tem que estudar, sabe? Acho que tem que pesar, né? O peso e o benefício disso. Mas acho que esse é um ponto positivo. Uma coisa boa lá na GD, por exemplo, que no terceiro ano a gente não tem coisa mais da básica. Acabou o segundo ano, acabou tudo de matéria de básica. A gente chega no terceiro, a gente é jogado na clínica, aí fala, caramba, cara, agora sim, agora ficou legal. Afunda na clínica. Afunda na clínica, só o professor especialista daquela área, você acompanha no ambulatório, acompanha em procedimento, e aí esse contato com a medicina fica bem melhor, fica bem mais, uma coisa bem mais sutil, sabe? Faz mais sentido, e aí você toma uma direção melhor de como estudar, sabe? Como eu estudava aquela matéria, sabe? Você estuda a matéria e depois vê ela no ambulatório. Então, acabou o segundo ano, acabou o básico lá, e aí o contato fica mais interessante. Lá, como que funciona? Eu acho que a gente não tem ambulatório, isso eu acho uma parte negativa. Eu sinto que a UEMS, a gente tem ambulatório, mas muito pouco comparado com a carga de urgência e cirúrgica que a gente tem. Então a gente tem um pouco mais desse foco, assim. Então não é que não vai ter, mas por exemplo, você vai ter no CEM, que é o Centro de Especialidades que vai ter no internato, e você vai ter ambulatório nos rodízios, mas assim, é pouco, tipo, sei lá, o rodízio dura 1 mês e meio, você vai ter 1 semana de ambulatório. E o resto vai ser cirurgia e urgência, dentro daquela área. Então, eu acho que isso é um foco que é diferente de cada faculdade também, porque eu vejo que na UFMS, por exemplo, de lá mesmo, eles têm muito ambulatório também. Então, eu acho que eu sinto falta um pouco disso, mas ao mesmo tempo tem a parte boa que a gente vê muito da parte cirúrgica e da parte de urgência, sabe? Então, eu vejo que as pessoas que se dão melhor, assim, na UEMS são pessoas que são muito dinâmicas, sabe? Então, eu acho isso legal. Eu acho que o ponto negativo que eu também esqueci de falar é que não tem um refeitório, né, lá na UEMS ainda. Eu não sei, falaram que estava no trâmite e tudo mais, mas é uma coisa que ainda não tem. Pô, legal. Puxou um gancho que eu nem puxaria. Custo de vida para fazer medicina na GD, para fazer medicina na UFMS, para fazer medicina na UEMS, acho que é um tópico que muita gente pesa. Hoje, só para contextualizar vocês, a Universidade Estadual e Federal ela tem a política de auxílios. Vai depender sobre o quanto que o governo está mantendo o PNAES em atividade, enfim, né? E o quanto que a quantidade de bolsas que a sua faculdade vai eleger ali, mas ela tem, então isso é um ponto que você pode pesquisar sobre a faculdade sua de interesse. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o custo de vida, tipo, se vocês quiserem abrir, tipo, aluguel, mercado. Eu vim do Paraná pra cá, eu acho o mercado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, muito caro. Absurdo de caro, assim, comparado com lá. Mas o aluguel aqui é mais barato que no Paraná, então vamos... Cara, lá em Dourados o custo de vida é mais elevado, mas minha comparação é aqui a Três Lagoas. Tá. Aluguel lá é mais caro, sabe? É uma coisa que todo mundo repara isso, não só eu que sou de Três Lagoas, mas gente que veio de Presidente Prudente, gente que veio de Goiás, tem muita gente de Goiás lá, de Minas Gerais, até de Campo Grande mesmo, Campo Grande que eu achava que era mais caro, mas o pessoal de Campo Grande que mora lá fala que Dourados é mais caro, aluguel, é bem carinho mesmo. Se a gente pegar, tipo, tirar o melhor e tirar os piores, a média ali fica no quê? Pra alguém morar sozinho ou em dupla, se puder dividir. Cara, morando sozinho dá pra achar por entre 1.200, 1.500, depende muito da região. Tem região que é mais distante do centro, que fica... É que lá não tem uma coisa que tem aqui que é morar perto da faculdade, né? Porque a faculdade lá, ela fica a 15 quilômetros da cidade ali, fica na fazendinha, que a gente chama. Então tem essa questão de moradia estudantil. Mas variando de lugar para o outro é isso, 1.200, 1.500. Acha até mais barato, só que é mais difícil, sabe? 800, 900, já são lugares mais distantes, é mais difícil de achar. Mas no geral, conhecendo o pessoal ali, é mais nessa faixa, né? E tem lugares mais caros também, que é 1.900, 2.000, dependendo, sabe? Pra pessoa morando sozinho.
E mercado lá é carinho também. É Mais que aqui em Três Lagoas? mais caro. Não, então é que claro, Lagoas. confia. Então Lá é dá pra confiar. lá Dourados é um pouco mais caro. Se você procurar, você acha lugares mais baratos, sabe? Tem tipo, o Cuenca lá, que é um supermercado, que a parte de verdura, de fruta, é barato, tem fruta boa. Patrocina nós aí, Cuenca. Aí também é um lugar que dá bastante universitário. Só que é uma coisa que muita gente acha lá, que é caro mesmo. O Leve Max, que é um atacado lá, é caro, sabe? É carinho as coisas. Quer abrir também com a gente aí? Eu acho que Campo Grande, eu acho que a parte do aluguel é bem parecida com Dourados, é tipo de 1.100 a 1.500 também. Eu tenho gente que mora em lugares melhores, chega a 2.500, 3.000, mas assim, essa é a faixa de aluguel também, que a maioria do pessoal paga essa faixa, de 1.100 a 1.500. E lá a faculdade, ela é um pouco distante do centro, então ela é numa ponta ali da cidade. A cidade é muito grande, então para você ir de uma ponta a outra demora, mas a gente não vai muito. Quando tá até o quarto ano da faculdade, a gente vai só pra faculdade. Então muita gente mora ali perto, tem moradia ali perto e tudo mais. Tem prédio lá que é praticamente o EMS, todo mundo se conhece, todo mundo vê o outro saindo e tudo. Tem carona, sabe, no prédio. E aí, eu acho que isso é um ponto positivo. O ponto negativo que eu tô vivendo agora é que eu continuei no mesmo apartamento, no internato, o regional é lá do outro lado, então eu teria que ter mudado, mas Campo Grande, se você for passear, vou ali almoçar, não sei o que, é tudo longe. Mas se você for ficar ali no seu bairro, tipo, perto da faculdade, isso aqui é tudo fácil. Eu acho que os preços são bons, são melhores, eu acho que aqui em Três Lagoas e Dourados, porque tem um atacadão lá que, comparando com aqui, eu acho que é mais barato. E eu acho que é isso. Tá. Falando essa questão lá em Dourados, tem um atacadão também e o açaí, que aí você encontra preços mais baratos, só que o problema é que nós universitários lá moram na ponta da cidade e o atacadão é na outra. A gasolina não compensa. Aí não compensa ir lá, às vezes tem o Compre lá também que é mais barato, às vezes junta 3, 4 que precisa fazer mercado, precisa de amizade, fala, vamos lá, eles vão tudo junto e faz e compensa. Só que o pessoal acaba comprando os mercados ali mais perto da gente mesmo, porque a gente mora na ponta da cidade. Quem é de lá conhece o Parque Alvorada 2, Indaiá, que é a ponta que leva até a faculdade e o HU. O HU já é dentro da cidade. Tá. O HU já é dentro, é bem mais fácil o acesso, sabe? Tem residências ali perto. Muita gente mora ali perto da HU, sabe? Que vai a pé, só que para a faculdade é longe, né? E aí muita gente organiza carona, essas coisas para ir. Um ponto bom que salva muito nessa questão financeira também é o RU, né? Hoje a gente está com o RU lá, que é muito bom. É muito bom o RU lá, tá R$3 eu acho. Só que lá a gente vai na faculdade até o quarto semestre só. Até o segundo ano a gente vai lá na Fazendinha, né? na GD, tem aula lá no bloco da FCS, né? Que é a Faculdade de Ciência da Saúde, que é Medicina e Nutrição. Aí acabou o segundo ano, a gente não vai mais. Então a gente perde esse acesso ao RU. Tem gente ainda que vai lá só para comer. Você consegue comer se você quiser, você consegue ir lá comer. Você tem a carteirinha, você paga a nota, você pode ir lá. Só que aí tem aquela questão toda de ser 15, 16 quilômetros, aí ir para voltar, sabe? A logística é um pouco ruim, mas ainda compensa R$3. Mas pouca gente faz isso. Aí no HU tem o refeitório também. E o refeitório cada mês muda a discussão ali, sabe? Quem colocar para poder comer, quem não come. É de graça, sabe? É gratuito. E alguns anos atrás foi estipulado que esse refeitório os internos poderiam comer, o ciclo clínico não. Hoje já mudou um pouco, os internos ainda continuam tendo acesso a essa comida do refeitório, que é muito boa, né? A gente come ali com os pacientes, com o residente, e alguns estágios do ciclo clínico estão ganhando esse acesso. Pediatria, por exemplo, pediatria que é um estágio bem puxado lá, sabe? No sexto semestre e no sétimo também, é quase o mês inteiro que você fica ainda ali de domingo a domingo, sabe? Fica das 7 da manhã, 6:30 da manhã até meio-dia. Então eles liberam. Alguns estágios têm esse aval para poder comer lá. E aí a gente aproveita, né? Quem não paga nada, e a comida é boa. Tá. Eu acho que uma parte importante em relação a custo é porque assim, no regional a gente até tem um internato refeitório. Mas eu acho que um ponto positivo é que lá na UEMS, como são 48 pessoas por ano, é pouca gente. Então a gente tem muita facilidade de conseguir projeto de pesquisa, tipo, muito. Nossa. E aí o projeto de pesquisa tem bolsa, né? Uma bolsa da FAPEC ou da UEMS. Então acaba que compensa, assim, porque quase todo mundo que vai atrás, corre atrás antes, consegue pegar projeto de pesquisa. E isso é uma parte boa, porque eu vejo que tem faculdade que é muito concorrida, sabe? Questão, né? Legal. Bom, aparentemente aqui, pelo que eu senti, além de eu estar numa cidade menor que a deles, acho que isso justifica o valor ser mais barato. Aqui a gente é um pouco mais de boa com relação a valores aí. Aqui, por exemplo,
na última temporada agora, então 2025 para 26, teve um aumento desses valores aí de aluguel. Mas para dar um exemplo para vocês, de 21 até meio de 23, quase 24, eu pagava R$1.000 no lugar e dividia com um outro amigo. Então ficava R$500 Então é muito barato assim comparado com esses outros contextos. Mas hoje já mudou isso, né? Hoje aqui onde eu moro a gente paga 1.200, que mora em 2, um lugar bom. Mas eu sei que as outras pessoas que moram aqui pagam um pouco mais. Eu acho que o melhor lugar de todos aqui para você morar, que é o Dom, assim, óbvio que tem como você morar melhor, mas dos estudantes assim que moram aqui, o Dom, que seria o melhor lugar, assim, você paga por volta dos R$2.000. Vou até confirmar com a minha universitária ali, é mais ou menos isso, Dom, né? É isso aí. Então, com R$2.000 você vai morar no melhor lugar, assim, tem como dividir também, então acho que esse é um ponto. Eu, vindo do Paraná, senti o mercado muito mais caro, mas se lá na GZ é mais caro, então eu não tenho do que reclamar. E é isso, aqui a gente tem, sim, uma concorrência maior no número de bolsas, não acho que é tão fácil de conseguir assim. Sei que tem os auxílios que ajudam, sei que tem essas bolsas, mas não é tão fácil, acho que não deve ser mais fácil conseguir lá do que aqui, sabe? Mas tem esses mecanismos aí. Pô, perfeito. E aí, se vocês quiserem deixar pro pessoal mandar dúvidas pra vocês, se quiserem deixar as redes sociais de vocês aí, falem aí. Bom, o meu Instagram é Messina Pinho, com 2 S, Messina, né? E pode perguntar se você quiser da UEMS ou seja de Messina, enfim. Pra mim também. Meu é Enzo Hamed. O Léo vai colocar no vídeo aí. E estou aberto também a qualquer pergunta sobre a cidade, sobre a faculdade. Inclusive, teve pessoas daqui de Três Lagoas que transferiram para lá que já me perguntaram, de outros lugares também. Estou aberto. Se quiserem perguntar, estou lá à disposição. Se quiser perguntar bairro bom para morar, qualquer coisa. Então, eu queria agradecer vocês por se colocarem à disposição e também por toparem gravar o vídeo. Foi muito massa ter esse momento. E queria te agradecer. Então, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.